Olá, sejam bem-vindos a Candlehead. E se toda vez que você acordasse com medo, alguém aparecesse na escuridão apenas para te proteger? Ficou curioso para saber o que é? Então se acomode na escuridão de seu quarto e me acompanhe nessa história. É meio constrangedor admitir isso, mas minha mãe ainda me colocava na cama provavelmente até o fim do ensino fundamental. Eu tinha terrores noturnos terríveis que tornavam quase impossível pegar no sono sozinho. Eu acordava várias vezes durante a noite e depois não conseguia voltar a dormir. Então meus pais acabavam entrando no meu quarto regularmente para me ajudar. Meu pai parou de participar desse ritual noturno bem cedo. Dizia que precisava crescer, mesmo eu ter apenas uns 7 anos na época. Já minha mãe continuou fazendo isso até eu entrar na adolescência. Acho que meu pai imaginava que só teria de acordar no meio da noite quando eu fosse um bebê. No começo, ela lia uma história antes de dormir ou um capítulo de algum livro. Mas quando eu cheguei aos últimos anos do ensino fundamental, ela passou simplesmente a sentar do meu lado, conversar comigo ou revisar cartões de estudos e matéria da escola até eu adormecer. As histórias infantis deixaram de fazer sentido. Foi quando comecei o primeiro ano do ensino médio que esses rituais noturnos terminaram. Não porque eu não quisesse mais. Eu não estava preocupado em parecer descolado, surpreendentemente. Nem porque já não precisasse da ajuda. Eu ainda precisava muito. O problema era que minha mãe precisou arrumar um segundo emprego. Turno da noite. Meu pai nos abandonou por volta da época em que eu estava no ensino fundamental. Simplesmente desapareceu da nossa vida e deixou de sustentar a mim e minha mãe. Acho que ele até saiu do país. O salário dela como professora não era suficiente para sustentar nós dois. Eu já tinha idade para preparar meu próprio jantar e cuidar de mim mesmo. Então, começamos a usar remédios para me ajudar a dormir. Minha mãe sempre foi contra medicamentos para isso, mas, diante da situação, ela não teve escolha. Na verdade, eu fiquei muito feliz quando comecei a tomá-los. Mesmo dizendo que eu não ligava para parecer maduro, acho que no fundo eu ligava um pouco. A ideia de finalmente deixar para trás aquele tratamento infantil antes de dormir parecia um grande passo na minha vida. Mas, com o tempo, seus efeitos começaram a diminuir. Eu não podia fazer muita coisa a respeito. Talvez pudesse tomar outro comprimido, mas em vez disso, muitas vezes eu apenas ficava deitado olhando para o teto, esperando minha mãe voltar para casa. Eu torcia para que ela colocasse a cabeça para dentro do meu quarto. Às vezes ela fazia isso. Nessas noites, conseguia me fazer dormir outra vez, mas na maioria das vezes eu só a via quando o sol já estava nascendo. Nenhum de nós estava conseguindo dormir direito, e isso era evidente. Eu dormia em praticamente todas as aulas. Minhas notas despencaram. Meu desempenho no time de futebol da escola piorou muito. Acabei sendo expulso do time por causa das notas. Mas isso já nem importava. Naquele ritmo, eu provavelmente nem conseguiria continuar jogando. Ser cortado do time era melhor do que virar um reserva permanente. Minha mãe só dormia quando não estava trabalhando. Ela também deixou de entrar no meu quarto para verificar se eu havia acordado durante a noite. Em certos momentos, disse exatamente a mesma coisa que meu pai havia dito antes. Cresça, tome seus remédios e aprenda a lidar com isso. Aquilo não parecia ela. Enquanto o cansaço constante fazia minha mãe pegar no sono facilmente, comigo acontecia o contrário. Talvez eu tivesse algum grau de insônia. Nunca fui diagnosticado. Minha mãe conversou com pessoas da escola e com alguns médicos sobre fazer um estudo do sono, mas nunca chegamos a realizar o exame. Isso porque, de repente, voltei a dormir. Eu ainda acordava no meio da noite, mas agora conseguia voltar a dormir com facilidade. Quando despertava, encharcado de suor e tremendo como um cachorrinho assustado, sempre ouvia alguém sentado aos pés da minha cama. Na escuridão era difícil distinguir quem era. No começo, achei que fosse minha mãe. A silhueta tinha cabelos longos, chegando até os quadris. Isso era estranho. Minha mãe já teve cabelos compridos assim, mas os cortou por causa do segundo emprego. Naquela época, eles já não passavam dos ombros. O resto, porém, era praticamente igual. A longa camisola que ela sempre usava para dormir, seu corpo levemente cheinho. A imagem era praticamente idêntica, pelo menos para meus olhos sonolentos e privados de descanso. Então, a figura falou. Você está bem? Disse ela. A voz também parecia com a da minha mãe, mas era mais rouca, como se minha mãe tivesse fumado a vida inteira. Ela estendeu a mão em minha direção. O corpo permaneceu completamente imóvel. Continuava sentado ereto no pé da cama. Nem sequer olhava para mim, mas seu braço se alongou. Enquanto esticava, produzia pequenos estalos e rangidos suaves. Parecia o som de gravetos secos sendo quebrados sob os pés durante uma caminhada por uma floresta no outono. A mão fria tocou meu rosto.
Enxugou uma lágrima da minha bochecha. Tudo naquilo deveria me assustar, mas eu me senti calmo. E quase imediatamente comecei a ficar sonolento. Já lhe contei a história do gato e do rato? Perguntou. Não, respondi entre um bocejo. Bem, havia um ratinho que vivia correndo pela minha casa. Ele comia toda a minha comida e deixava pequenas sujeiras por todos os cantos. Então arrumei um gato, mas o gato era preguiçoso, não queria perseguir o rato. O rato continuava comendo toda a minha comida, e o gato também. O gato ficou gordo, e o rato ficou mais gordo ainda. Foi por volta desse momento em que suas palavras começaram a soar distantes. Minha consciência começou a desaparecer. Ela continuou contando a história do gato e do rato. Falava algo sobre comer, sobre engordar. Parecia que essa era praticamente toda a história. Então acho que não perdi muita coisa quando adormeci. Na manhã seguinte, não vi minha mãe. Normalmente ela preparava uma torrada com pasta de amendoins e um pouco de café antes de me mandar para a escola. Naquele dia ela não estava lá. Preparei tudo sozinho e segui minha rotina. Se fosse vê-la, seria apenas na hora do jantar, quando ela passasse em casa antes de sair para o segundo emprego. E foi exatamente isso que aconteceu. Ela entrou em casa completamente exausta. Sentou-se no balcão da cozinha. Nunca tinha visto daquele jeito. Eu sabia que ela vivia cansada por causa dos 2 empregos. Sabia que um deles era extremamente estressante. Do outro eu mal conhecia alguma coisa. Às vezes eu a via dormir no sofá, mas nunca tinha percebido o quanto ela estava realmente destruída, até vê-la acordada. Ela caminhava como se estivesse bêbada, os olhos quase fechados, os passos irregulares. Por um instante, ela me lembrou meu pai. Ela apoiou a cabeça sobre um balcão frio, olhou para mim, sorriu de leve. Era uma visão triste. O que tem para jantar hoje, meu bebê? Perguntou. Havia um leve tom rouco em sua voz, mas seus cabelos continuavam curtos, exatamente como me lembrava. Fiz espaguete. Enchi meu prato com um enorme monte de macarrão mal cozido e almôndegas passadas do pão. Sentei-me ao lado dela. Está com cheiro ótimo, disse ela, espreguiçando-se antes de se sentar direito. Quer um pouco? Não, obrigada. Hoje serviram pizza na reunião da escola. Acho que até comi demais. O estômago tá meio ruim. Ela soltou um longo suspiro. Ficamos em silêncio por alguns instantes, mas eu não conseguia tirar da cabeça a história da noite anterior. Aquela figura. Pessoa sentada aos pés da minha cama. Aquilo tinha ocupado meus pensamentos o dia inteiro. Talvez eu estivesse um pouco irritado com minha mãe naquele momento. Apesar do cansaço extremo, ela parecia ter voltado ao normal. Eu entendia que ela estava sobrecarregada, mas isso não fazia sua mudança de atitude doer menos. Talvez fosse apenas rebeldia adolescente. Parecia que minha mãe estava começando a se transformar no meu pai. Havia tristeza por vê-la se destruindo de tanto trabalhar. Raiva por ela ter desistido de me ajudar. E culpa por eu sentir que era apenas mais um peso em sua vida. Mas naquele momento, descarreguei tudo nela. O que foi aquela história idiota do gato e do rato? Coloquei o garfo sobre a mesa e olhei diretamente para ela. Minha mãe franziu a testa. Que história? A do gato e do rato. Você ficou sentado na minha cama ontem à noite e começou a contar aquela história esquisita. Ela ficou me encarando por alguns segundos. Depois sorriu, cansada. Acho que você sonhou com isso. Não sonhei. Eu nem estava em casa ontem à noite. Aquilo fez meu estômago gelar. Era verdade. Ela havia saído para o trabalho antes de eu ir dormir. Não teria como estar no meu quarto. Então, quem estava lá? Ela riu de leve. Talvez o remédio tenha dado um sonho estranho. Depois levantou da cadeira. Preciso ir trabalhar. Lava a louça pra mim, tá? Pegou a bolsa, deu um beijo na minha testa e saiu. Fiquei sozinho na cozinha, tentando convencer a mim mesmo de que ela tinha razão. Talvez tivesse sido um sonho. Talvez eu estivesse misturando realidade com pesadelo. Mas havia uma coisa que não saía da minha cabeça. Eu tinha dormido melhor naquela noite do que em qualquer outra nos últimos anos. Na noite seguinte, aconteceu de novo. Acordei exatamente às 13h14. O quarto estava escuro. Meu coração disparava por causa do pesadelo. Respirei fundo, então olhei para os pés da cama. Ela estava lá, sentada, exatamente na mesma posição. A longa camisola branca, os cabelos enormes caindo até o chão, as mãos repousadas sobre o colo. Imóvel. Dessa vez consegui enxergar um pouco melhor. Não era minha mãe, ou pelo menos, não era completamente. Os cabelos escondiam boa parte do rosto, mas a pele
A pele era pálida demais. Parecia quase cinza. Ela levantou levemente a cabeça. Sorriu. Os lábios se abriram apenas um pouco. Você acordou. Sua voz era suave, pouca, quase um sussurro. Quem é você? Perguntei. Ela inclinou a cabeça. Demorou vários segundos para responder. Eu cuido de crianças que não conseguem dormir. Meu corpo inteiro dizia para correr, para gritar, mas eu simplesmente não conseguia. Ela me transmitia uma sensação estranha de segurança, como quando alguém coloca um cobertor quente sobre você em uma noite fria. Ela estendeu novamente aquele braço impossível. Os ossos estalaram. O braço ficou cada vez mais comprido, mais comprido, mais comprido, até que seus dedos tocaram minha testa. Imediatamente meus músculos relaxaram, a ansiedade desapareceu, e ela começou outra história. Havia uma menina que tinha medo do escuro. Não consegui ouvir o resto. Apaguei em poucos segundos. Isso virou rotina. Toda vez que eu acordava durante a madrugada, ela estava lá. Nunca se aproximava além da cama. Nunca andava pelo quarto. Nunca piscava. Apenas permanecia sentada, esperando. E então, me fazia dormir outra vez. As histórias eram sempre absurdas. Animais que comiam estrelas, árvores que aprendiam a andar, um menino que encontrou uma porta dentro da própria sombra. Nenhuma delas parecia ter começo, meio ou fim. Mesmo assim, eu sempre dormia antes do final. Comecei até a esperar por ela. Os terrores noturnos já não me assustavam tanto, porque eu sabia que quando acordasse, ela estaria lá. Algumas semanas depois, resolvi contar para minha mãe. Ela ficou em silêncio e depois perguntou: Ela machuca você? Não. Ela ameaça você? Não. Ela faz alguma coisa além de contar histórias? Pensei por alguns segundos. Não. Minha mãe suspirou. Acho que você deveria falar disso com um médico. Concordei, mas nunca contei a mais ninguém. Nem aos médicos, nem aos meus amigos. Parecia ridículo, quem acreditaria? Foi só meses depois que tudo mudou. Naquela noite, acordei novamente. Olhei imediatamente para os pés da cama. Ela estava lá, mas havia outra pessoa ao lado dela. Um menino, talvez da minha idade, muito magro, vestia um pijama antigo. Estava completamente imóvel, olhando para mim. A mulher não parecia feliz. Pela primeira vez, sua expressão parecia preocupada. Ela olhou para o garoto, depois olhou para mim e então falou: Finge que ainda está dormindo. Meu coração quase saiu pela boca. Nunca antes ela havia demonstrado quaisquer urgência. Ela sempre falava devagar, calmamente, mas agora sua voz carregava medo. Fechei os olhos imediatamente. Continuei respirando lentamente, fingindo dormir. Ouvi um rangindo vindo do quarto, como alguém caminhando sobre madeira velha. Depois outro, mais próximo. A mulher começou a contar uma história. Sua voz estava muito mais alta que o normal, como se tentasse esconder algum outro som. Era uma vez um homem que batia as portas durante a madrugada. Ela continuava falando, mas entre as palavras eu escutava passos, lentos, pesados, parando ao lado da minha cama. O corpo inteiro tremia. Queria abrir os olhos, mas não tive coragem. Então ouvi outra voz, grave, muito mais próxima do meu ouvido. Ele ainda está acordado. A mulher respondeu imediatamente, não. Silêncio. Longos segundos de silêncio. Depois, os passos começaram a se afastar. A porta do quarto rangeu e tudo voltou a ficar quieto. Só então a mulher terminou sua história. Seu braço voltou a tocar minha testa e eu adormeci quase instantaneamente. Na manhã seguinte, encontrei marcas de lama no chão do meu quarto. Iam da porta até o lado da minha cama, e depois desapareciam. Fiquei olhando para aquelas pegadas de lama por vários minutos. Elas começavam na porta do meu quarto, seguiam em linha reta até a lateral da minha cama, e então simplesmente desapareciam. Não havia pegadas voltando, nem sinais de que alguém tivesse saído. Passei a mão sobre elas. A lama ainda estava úmida. Meu coração começou a disparar. Aquilo não era um sonho. Peguei algumas folhas de papel toalha e limpei tudo antes que minha mãe acordasse. Não sabia explicar o motivo. Talvez porque eu tivesse medo de que ela pensasse que eu estava enlouquecendo. Ou talvez porque eu próprio ainda estivesse tentando acreditar que aquilo não era real. Mas no fundo, eu sabia que era. Naquela noite, esperei acordado. Não tomei remédio. Queria descobrir o que realmente estava acontecendo. Os minutos passaram lentamente. Meia-noite.
1 da manhã, 2, às 3h14, exatamente como nas noites anteriores, meus olhos se abriram. Não foi uma escolha, como se alguma coisa tivesse me acordado. Ela já estava lá, sentada aos pés da cama. A mulher virou lentamente a cabeça na minha direção. Pela primeira vez, parecia irritada. Você não deveria ter feito isso. Feito o quê? Ficado acordado. Seu braço começou a se esticar. O estalo dos ossos pareciam mais altos do que nunca. Quando sua mão tocou minha testa, a afastei no impulso. Ela congelou. Ficamos nos encarando. Depois de alguns segundos, ela abaixou lentamente o braço. Parecia triste. Você precisa dormir. Quem é você? Ela permaneceu em silêncio. O que entrou no meu quarto? Outro longo silêncio. Finalmente respondeu. Aquilo que procura crianças acordadas. Meu sangue gelou. O menino de ontem? Ela assentiu. Ele foi encontrado. Encontrado por quem? Ela não respondeu. Em vez disso, perguntou. Você já reparou que nunca acorda antes das 3h14? Pensei por um instante. Era verdade. Sempre era o mesmo horário. Por quê? Ela desviou o olhar pela primeira vez desde que apareceu. Parecia escutar alguma coisa. Então sussurrou. Porque esse é o horário em que eles passam. Antes que eu pudesse perguntar quem eram eles, ouvi um estalo vindo do corredor. Ela se levantou. Foi a primeira vez que a vi em pé. Meu Deus, ela era muito alta. Muito mais alta do que qualquer pessoa normal. Precisou curvar completamente as costas para não bater a cabeça no teto. Seus braços quase tocavam o chão. Ela caminhou lentamente até a porta. Cada passo produzia um som seco. Então, virou parcialmente o rosto para mim. Não faça barulho. A porta do quarto começou a abrir sozinha, muito devagar. A fresta aumentava centímetro por centímetro. A mulher permaneceu parada bem na frente dela, como se estivesse bloqueando a passagem. Então eu ouvi outra voz. Não era masculina, nem feminina. Parecia de dezenas de vozes falando ao mesmo tempo. Há uma criança acordada aqui. A mulher respondeu calmamente. Não. Silêncio. Temos permissão para entrar? Não tem. Outro silêncio. Longo, pesado. Meu peito doía de tanto prender a respiração. A voz tornou a falar. Você não pode proteger para sempre. A mulher não respondeu. Passaram-se quase 5 minutos sem que ninguém dissesse uma palavra. Então, a maçaneta girou. Muito devagar. A porta começou a empurrar o corpo da mulher. Ela não se moveu nem um centímetro. Era como se fosse feita de concreto. Do outro lado da porta, ouvi um ruído estranho, como dezenas de unhas arranhando a madeira. Depois, os sons cessaram completamente. A porta fechou sozinha. A mulher voltou lentamente para os pés da minha cama. Sentou-se, olhou para mim. Pela primeira vez, sorriu. Não era um sorriso bonito, mas também não era assustador. Parecia apenas aliviada. Ela estendeu a mão. Dessa vez não recuei. Quando seus dedos tocaram minha testa, senti um calor estranho. Agora durma. Você volta amanhã? Ela demorou alguns segundos para responder. Então, disse quase no sussurro. Enquanto você precisar de mim. Adormeci imediatamente. Depois daquela noite, tudo mudou. Eu já não esperava apenas acordar às 3h14. Esperava por ela. Esperava ouvir sua voz. Esperava que ela estivesse sentada aos pés da minha cama. Mas acima de tudo, esperava que ela continuasse ali para impedir que eles entrassem. Nunca mais perguntei quem eram. Nunca mais perguntei para onde levavam as crianças. Eu não queria saber. Algumas perguntas existem apenas para destruir quem as faz. As semanas passaram. Ela continuava aparecendo todas as noites. Às vezes contava histórias, às vezes apenas permanecia em silêncio, mas sempre ficava olhando para a porta, como um guarda de plantão. Comecei a notar que ela parecia mais cansada. Sua postura já não era tão firme. Os movimentos estavam mais lentos. Os cabelos longos pareciam opacos. Até sua voz estava diferente, mais fraca, como alguém que falava depois de horas gritando. Certa madrugada perguntei: Você está doente? Ela balançou lentamente a cabeça. Não. Então por que parece tão cansada? Ela demorou bastante para responder. Porque eles continuam voltando. Na escola, minha vida começou a melhorar. Voltei a dormir bem. Minhas notas subiram.
Até os professores comentaram que eu parecia outra pessoa. Minha mãe também percebeu. Acho que os remédios finalmente estão funcionando. Sorri. Não tive coragem de contar a verdade. Tudo permaneceu assim por quase um ano, até a noite do meu aniversário de 16 anos. Acordei, 3h14. Olhei para os pés da cama. Ela não estava lá. Meu corpo inteiro congelou. Pela primeira vez desde que aquilo tudo começara, eu estava sozinho. O quarto parecia diferente, silencioso demais, escuro demais. Levantei devagar. Olá? Sussurrei. Ninguém respondeu. Então ouvi um som vindo do corredor. Arranhões, lentos, como unhas deslizando pela parede. Meu coração começou a bater tão forte que achei que fosse desmaiar. Aproximei-me da porta. Antes que pudesse tocá-la, ouvi a voz dela, muito distante, como se viesse do andar de baixo. Volte para a cama! Era a primeira vez que ela gritava. Recuei imediatamente. Os arranhões ficaram mais rápidos, mais próximos. Depois vieram passos, pesados, muitos passos, como várias pessoas andando ao mesmo tempo. A maçaneta começou a girar, lentamente, muito lentamente. Segurei a respiração. A porta abriu apenas alguns centímetros. Pela fresta, vi uma mão. Era enorme, comprida, com dedos finos demais. A pele parecia feita de couro velho. Ela começou a entrar. Então, algo agarrou aquela mão do lado de fora. Ouvi um estalo horrível, como vários ossos sendo quebrados ao mesmo tempo. A mão foi puxada violentamente para trás. Vieram gritos, não gritos humanos, pareciam animais sendo abatidos. Depois, silêncio. A porta voltou a fechar sozinha. Fiquei imóvel durante vários minutos. Então ela entrou, cambaleando. Pela primeira vez, havia sangue. Escorria lentamente por sua camisola branca. Seu braço esquerdo pendia de um jeito estranho, como se tivesse quebrado. Ela tentou sentar aos pés da cama, mas caiu de joelhos. Corri até ela. Você está machucada! Ela levantou lentamente a cabeça. Mesmo ferida, sorriu. Ainda não foi hoje. O quê? Ela respirava com dificuldade. Ainda não foi hoje. Demorei alguns segundos para entender. Ela não estava falando daquela noite. Estava falando do dia em que eles finalmente conseguiriam entrar. Ela sabia que um dia perderia, e vinha lutando todas as noites para adiar esse momento. Senti um nó na garganta. Por quê? Ela fechou os olhos. Porque promessas precisam ser cumpridas. Que promessa? Ela abriu os olhos mais uma vez e respondeu quase sem voz. Eu prometi sua mãe. Meu mundo pareceu parar. A minha mãe? Ela conhecia minha mãe? Antes que eu pudesse perguntar qualquer outra coisa, ela desapareceu. Simplesmente deixou de existir diante dos meus olhos. Restou apenas uma pequena mancha escura no chão e um único fio de cabelo extremamente longo. Eu não conseguia dormir aquela noite. Na manhã seguinte, esperei minha mãe acordar. Ela parecia pior do que nunca. As olheiras estavam profundas, as mãos tremiam enquanto preparava café. Quase deixou a xícara cair quando me viu sentado à mesa. Você acordou cedo. Eu não respondi imediatamente. Só fiquei olhando para ela. E finalmente perguntei. Mãe, você conhece uma mulher de cabelo muito comprido? Ela congelou. Foi apenas por um instante, mas eu vi. A colher parou no ar. Seu rosto perdeu a cor. Depois ela voltou a mexer no café. Por que está perguntando isso? Ela disse que fez uma promessa para você. Minha mãe deixou a colher cair. O barulho metálico ecoou pela cozinha. Ela respirava rápido, muito rápido. Então puxou a cadeira e sentou-se diante de mim. Me conta exatamente o que ela disse. Contei tudo. As histórias, as noites, o braço que se esticava, as vozes do lado de fora, os arranhões, a mão tentando entrar, e o que ela havia dito antes de desaparecer. Minha mãe começou a chorar. Foi a primeira vez que a vi chorar desde que meu pai foi embora. Ela cobriu o rosto com as mãos. Levou vários minutos até conseguir falar. Eu sabia que ela ainda estava aqui. O coração acelerou. Quem é ela? Minha mãe respirou fundo. É a sua avó. Demorei alguns segundos para entender, mas a mãe da senhora morreu antes de eu nascer. Ela sentiu. Morreu. Ficamos em silêncio.
Depois ela continuou. Quando eu era pequena, eu tinha exatamente os mesmos terrores noturnos que você. Senti um arrepio percorrer meu corpo. Todas as noites, eu acordava às 3h14. Todas, sem exceção. E todas as noites, minha mãe aparecia para me fazer dormir outra vez. Sem exceção. Meu estômago afundou. Ela continuou falando, quase num sussurro. Quando ela morreu, eu achei que fosse ficar sozinha. Mas ela voltou. Na primeira noite depois do enterro, sentou-se aos pés da minha cama, exatamente como antes, e continuou voltando durante anos, até eu crescer, até conhecer seu pai, até você nascer. Olhei para ela sem conseguir dizer uma palavra. Achei que ela tivesse ido embora para sempre. Minha mãe limpou as lágrimas. Ela fez uma promessa. Prometeu que protegeria meus filhos quando chegasse a hora. Foi por isso que eu nunca tive medo dela. Ela sempre esteve do nosso lado. Então, ela era mesmo a vovó? Minha mãe balançou lentamente a cabeça. Não sei. Talvez um pedaço dela. Talvez apenas o que restou. Talvez alguma coisa que tenha usado a lembrança da minha mãe para continuar cumprindo aquela promessa. Nunca soube e nunca quis descobrir. Olhei para o chão. Ela se machucou ontem. Minha mãe fechou os olhos. Então significa que eles estão ficando mais fortes. Quem são eles? Ela demorou muito para responder. Quando finalmente falou, sua voz quase desapareceu. Aqueles que levam as crianças que acordam antes da hora. Antes da hora de quê? Ela apenas balançou a cabeça. Não faça aquela pergunta. Não faça essa pergunta. Naquela noite, acordei às 3h14. Os pés da cama estavam vazios. Esperei. 5 minutos. 10. 15. Nada. Ela não voltou. Mas também não ouvi arranhões. Nem passos. Nem vozes. Pela primeira vez em muitos meses, a noite permaneceu completamente silenciosa. Achei que tudo estivesse acabado. Achei que ela finalmente pudesse descansar. Passei semanas sem vê-la. Depois meses. Os terrores noturnos desapareceram completamente. Nunca mais acordei às 3h14. Nunca mais ouvi aquelas vozes. Nunca mais encontrei pegadas de lama. A vida simplesmente seguiu em frente. Hoje tenho 34 anos. Minha mãe faleceu há 3 anos. Morreu dormindo, pacificamente, sem dor. Na noite do enterro, fiquei sentado sozinho na sala da casa dela. Não consegui dormir. As lembranças voltavam o tempo todo. Então olhei para o relógio. 3h14. Senti um arrepio. Levantei, sem saber o porquê. Caminhei até o antigo quarto onde eu dormia quando criança. Abri a porta. O quarto continuava praticamente igual. A velha cama, o armário, a janela e, sentada aos pés da cama, havia uma mulher, de cabelos curtos, usando a camisola da minha mãe. Ela levantou lentamente a cabeça, sorriu e perguntou com a voz suave que eu conhecia desde criança. Você está bem? Naquele instante, comecei a chorar, porque finalmente entendi. Minha avó havia protegido minha mãe. Minha avó me protegeu. E agora, era a vez da minha mãe continuar a promessa. Ela estendeu lentamente a mão, e pela primeira vez desde que eu era criança, adormeci sem medo. Uma promessa que ecoou pelo tempo. Uma alma que manteve sua palavra até o fim. O amor de mãe que nem mesmo a morte pôde separar. Às vezes, nós não podemos vê-los, mas podemos sentir suas presenças. A presença daqueles que um dia nos amaram com a própria vida e que hoje nos olham e cuidam com a luz que resta em seu espírito. Até o próximo vídeo.